Ok, pessoal. Então, hoje nós começamos um novo tópico, um tópico completamente novo para vocês. E a gente vai começar com noções bem básicas de termodinâmica, alguns conceitos que provavelmente vocês já viram no segundo grau, mas vamos apresentar aqui com uma roupagem um pouquinho mais, talvez, sofisticada. Para fazer uma ligação com o que a gente aprendeu lá em Física 1, né, em Mecânica, eu posso lembrar aqui, por exemplo, os problemas de colisão. Então, no problema de colisão, você tinha as colisões, conservava momento e energia, então, você tinha as equações de conservação do momento, a priori, em 3 dimensões, mais uma equação de conservação de energia, que é uma equação de grandezas escalares, mas o ponto é, você tinha colisões entre partículas onde você considerava se a energia se conservava ou não. E no caso em que a energia não se conserva, você não pode aplicar a equação, usar a equação de conservação da energia mecânica, como sendo energia cinética mais energia potencial, porque parte dessa energia se transformou, se dissipou em outra forma de energia, e essa energia dessa colisão serviu, por exemplo, para aquecer minhas partículas na minha colisão, tá certo? Então, tem uma colisão entre partículas e simplesmente eu não uso a conservação de energia mecânica, energia cinética potencial. Agora a gente vai tratar da termodinâmica e vamos falar, então, de calor e colocar um contexto que permita a gente, então, tratar de uma maneira mais global esse problema. Bom, a temática que a gente vai estudar aqui em Física 2 é apresentar para vocês o conceito de temperatura. Se a gente preferir, pode falar de uma lei zero da termodinâmica, de equilíbrio térmico. Depois vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Por que uma lei? Você pode dizer, olha, essencialmente você tem uma conservação. A primeira lei a gente vai entendê-la essencialmente como uma lei de conservação de energia, mas no sentido que, assim como a primeira e segunda lei, você não deduz de princípios fundamentais, você então estabelece como uma lei e verifica que ela se aplica, ela se funciona para todos os sistemas. Então, primeira e segunda lei da termodinâmica faz parte de nossa temática aqui nessa apresentação inicial termodinâmica, e também conceitos de teoria cinética. Então, esse conjunto de ideias que a gente vai tratar aqui, e vamos começar, então, com o conceito de temperatura. Falar de temperatura, a maneira que você pode falar é fazer primeiro um apelo para a temperatura, uma medida está relacionada tipicamente com transferência de calor, tá certo? Então, você falar de equilíbrio e transferência de calor, e você usa esse conceito macroscópico de temperatura para caracterizar esse equilíbrio. Então, a gente vai fazer o contrário, vai falar de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico dos corpos se dá quando não tem transferência de calor, tá certo? E, então, a lei zero da termodinâmica, a gente vai estabelecer dessa maneira, diz o seguinte: se você tiver 2 corpos em equilíbrio térmico,
vamos tomar aqui A e B, significando que você não tem transferência de calor nem um sentido nem outro, eles estão em equilíbrio. Então, se esses dois corpos estão em equilíbrio e você diz que A e B, então A e B estão em equilíbrio, e se B está em equilíbrio com o terceiro corpo C, então, no sentido que não tem transferência de calor, você afirma, essa é a lei zero da termodinâmica, você afirma que A e C também têm um equilíbrio térmico. Por que isso é interessante, é importante definir esse equilíbrio térmico? Porque isso vai permitir a gente construir um termômetro. Um termômetro, a ideia do termômetro é você medir o estado termodinâmico de um certo sistema no equilíbrio. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui e adiantar que todos os conceitos, tudo que a gente vai falar aqui de termodinâmica nesse curso aqui, são sistemas que estão em equilíbrio. Você pode ter situação em que o sistema está evoluindo, está mudando, mas a cada instante eu posso definir minhas grandezas termodinâmicas que eu vou falar, a gente vai explicitar daqui a pouco. Então, é uma situação de equilíbrio a cada instante, significando que você vai poder. Então, se eu digo que A está em equilíbrio com B, eu posso, então, comparar B com C e posso, então, inferir uma informação sobre A e C, que eu não comparei, e dizer que eles estão em equilíbrio. Qual é a ideia que está embutida aí? A ideia do termômetro. Quem seria meu termômetro aqui? B. Então, B me permite eu comparar A com C sem precisar colocá-los em contato, sem verificar que tem transferência ou não de calor. Então, uma vez que eu comparo A com B, eu vou poder comparar B com C e afirmar alguma coisa sobre A e C, se eles estão em equilíbrio ou não. Ok? Então, essa é a ideia, esse conceito parece bastante simples, óbvio mesmo, mas é essa noção que vai permitir a gente construir o termômetro. Então, o termômetro é medida, vai poder medir temperatura, que é uma propriedade que informa sobre o estado termodinâmico de um sistema. E como é que a gente vai fazer isso? Passando diretamente à questão prática, eu vou usar, então, propriedades físicas, né? A mais evidente dela, historicamente mais importante, talvez seja a dilatação. Eu vou usar o fenômeno de dilatação, que tem alguém com o microfone aberto, se vocês puderem fechar o microfone. Ele. Poxa, só não atende, né? Poxa, como é que... Severino. Então, voltando à minha frase, a ideia de medida do estado termodinâmico através da temperatura, ela é feita você observando as propriedades físicas que variam com a temperatura. Tá certo? Então, as dimensões do corpo que variam com a temperatura, outras propriedades elétricas e ópticas, eu vou mencionar aqui rapidamente para vocês. Particularmente, o comprimento, você observa que, em função, isso é uma experiência fácil de ser observada, o engenheiro tem que estar sempre tomando muito cuidado
quando você construir alguma coisa mecânica, de levar em consideração que se o dispositivo que você está construindo, se ele vai ficar submetido a variação de temperatura, você tem que considerar isso na sua construção e, simplificando ao máximo, você tendo um objeto, por exemplo, uma barra, essa barra, se ela está a uma temperatura T1 e você passa uma temperatura T2, bom, como um todo, a barra aumenta o seu volume, a gente vai voltar sobre esse ponto, mas se você tem uma dimensão muito maior do que as outras, fica mais evidente essa variação de comprimento. Então, se ela tem um comprimento L1, passa L2, esse ΔL, ele é, em primeira aproximação, dependendo do material, em primeira aproximação, essa variação, ela é proporcional à temperatura, tá certo? Agora, veja só, se você tem uma barra de comprimento, um certo comprimento L1, você aumentou a temperatura de T1 para T2, ela aumenta para um novo comprimento, e seu ΔL depende, então, do seu comprimento inicial. Se você tiver uma barra 2 vezes maior, essa variação, você pode imaginar que 2L são 2 barras de comprimento L, cada uma vai aumentar de ΔL, o aumento total é 2 vezes maior. Então, o que é interessante definir é a grandeza ΔL sobre L, a variação relativa, que é proporcional a C. Se eu chamo isso aqui uma certa constante, então eu estabeleço uma relação entre ΔL igual a L0, a menos de uma constante, que depende das propriedades do seu material, ΔT. Então, em primeira aproximação, a variação dessa grandeza física, né, o comprimento do seu material, depende da variação de temperatura. Ok? E eu posso, então, calibrar a minha barrinha aqui, eu coloco próximo de uma escala e vou poder calibrar essa escala e construir o meu termômetro. Tá certo? Então, essa é a ideia de usar uma propriedade física, no caso aqui o comprimento da barra, para a gente poder medir temperatura. Então, evidentemente que essa variação, né, você pega uma barrinha, você aumenta de alguns graus, você vai ter grandes dificuldades de ver medir essa variação de comprimento. Por exemplo, se você toma um líquido, né, um líquido que se dilata bem, você pode observar isso experimentalmente, é o mercúrio. Então, se você tiver um certo volume de mercúrio, se tem um certo volume de mercúrio, quando você aumenta a sua temperatura de ΔT, esse volume vai crescer de ΔV. Então, mesmo que essa dilatação seja relativamente importante, você vai ter dificuldades em medir se você tiver um reservatório desse tipo aqui. Então, você vai medir uma dessas grandezas aqui. Então, o truque, a maneira que o engenheiro vai fazer é você construir um dispositivo onde você põe em evidência, valoriza uma das dimensões. Isso é feito, isso é construído, você pegando esse volume aqui, colocando num certo reservatório, você supõe, né, vai ter um material. Então, você bota o seu mercúrio, o seu líquido, pode ser um metal líquido como mercúrio, pode ser um álcool, então você vai pegar o seu líquido preferido, colocar nesse reservatório, e esse reservatório está ligado a um tubo, esse tubo tão fino quanto seja razoável do ponto de vista de sua construção. Então, isso aqui é um capilar, de uma certa maneira, de forma que quando esse ΔV aumentar aqui devido à variação de temperatura, o aumento vai ocorrer
principalmente nessa dimensão. Então, o aumento do volume, do fato de que essa área é muito pequena, para esse mesmo volume, a área aqui é muito grande, o delta L é pequeno. A área aqui é muito pequena, o delta L é grande, porque o delta V é o mesmo, o volume é o mesmo. Ok? Então, esse é o truque experimental para eu poder medir mais facilmente. Então, eu estabeleço uma escala aqui ao lado, ok? Evidentemente, você tem que ter cuidado, se você quiser ser rigoroso, tem que considerar que quando aumenta a temperatura, o vidro também se dilata. Então, você tem que, na hora de construir a sua escala, você tem que levar em consideração essa modificação no volume do recipiente em relação ao líquido que você está medindo. Então, em geral, isso aqui é suficientemente fino que você põe uma lentezinha, põe os termômetros comerciais. Hoje em dia não se vende mais esses termômetros líquidos, né? Particularmente mercúrio é tóxico. Então, hoje você usa outras propriedades físicas, né? Então, você vai usar provavelmente um semicondutor cuja a tensão na junção depende de uma maneira bastante acentuada com a temperatura, e você vai construir um pequeno circuito eletrônico para medir isso. E aí, provavelmente, é uma propriedade elétrica que faz com que você meça a temperatura nos termômetros atuais. Você vai na farmácia comprar um termômetro para medir termômetro clínico, você vai provavelmente estar usando um termômetro que é baseado nesse princípio. Evidentemente que isso tudo depende da faixa que você vai estar trabalhando. Então, só para motivar vocês aqui, por exemplo, se você, o engenheiro vai querer medir a temperatura em alto forno, uma produção industrial, você está um alto forno para metais, etc., como é que você vai fazer para medir temperatura lá dentro? Medir comprimento, se você colocar alguma coisa lá dentro, provavelmente ele vai fundir, então você vai ter uma dificuldade prática para fazer isso. Mas se você observa que esse forno, né, eu acho que é uma experiência que a gente tem mais ou menos do nosso dia a dia, você vai vendo que as coisas, imagina um metal, se você começa a aquecer a cor, primeiro você tem uma radiação de calor que vai ser emitida por esse metal, mas depois, se a temperatura vai aumentando, ele começa a ficar avermelhado, vai ficando mais brilhante, cada vez mais brilhante, e as cores vão mudando até que ele atinge, fica mais amarelado, mais branco e em temperatura muito alta, uma cor azulada. Então, tem todo um espectro de emissão de cores que vai sendo emitido que vai poder nos dar informação sobre a temperatura de altas temperaturas, milhares de graus, por exemplo, em um alto forno. Então, a propriedade física que você está medindo aí é o comprimento de onda da radiação que está sendo emitida. Dependendo da sua situação, você vai explorar uma propriedade física, seja o comprimento, seja uma propriedade elétrica, seja uma propriedade óptica, para você construir um termômetro. Então, no limite que a gente está tratando aqui, o sistema mais simples, a gente está tratando variações de temperatura em que você possa medir, por exemplo, com variações das dimensões físicas de um objeto, e a gente supõe que essas variações são lineares. A variação de volume é proporcional
a variação de temperatura. Se você privilegia uma dimensão, uma barrinha, por exemplo, você vai medir uma variação de comprimento. Então, tudo isso ocorre, tudo isso vai ser feito, repito, já mencionou, mas vou repetir aqui, a termodinâmica que a gente está estudando aqui é uma termodinâmica de equilíbrio, em que seu sistema está em equilíbrio termodinâmico a cada instante. Por exemplo, se você solta uma pedra de gelo dentro da água, você não vai poder imediatamente descrever o estado. Se bota água quente dentro de água fria, então esse processo a gente não sabe descrever, mas sabe descrever antes, quando eles estavam separados em duas temperaturas diferentes, depois que homogeneizou esse sistema em equilíbrio, a gente sabe, então, descrever. E os conceitos necessários aqui para a gente poder descrever o estado termodinâmico desses sistemas de muitas partículas. Física 2, a gente, no início do curso, começou a falar de fluidos, sistemas de muitas partículas, e para isso trouxe como ferramenta conceitos como pressão e densidade para poder descrever sistemas, e agora a gente vai falar de um novo conceito de temperatura. Olha, note, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei. Olha, então, eu ia falar exatamente sobre isso daqui. Até então, em Física 1, vocês falaram de quê? Em Física 1, a gente definiu velocidades, né? Então, você tem uma escala de distância, uma escala de tempo, distância por tempo permitiu a gente definir velocidade, a taxa de variação da distância que eu percorro em função do tempo é uma velocidade, e definir conceito de aceleração, mesmo conceitos de momento, massa vezes velocidade, aceleração, a taxa de variação da própria velocidade. Para todas aquelas grandezas, eu usei, então, unidades de massa, de comprimento e de tempo. Mesmo energia, né? Aí você diz, não, mas tem energia, Joule. Energia tem unidade de quê? De quilograma. Energia o quê? Massa, velocidade ao quadrado, né? 1.000 de mv2, por exemplo. Então, é quilograma, distância, distância ao quadrado sobre distância sobre tempo ao quadrado. Então, tudo isso se resume, todas as grandezas que unidade de Joule está relacionada, então, a essas unidades básicas. Ou seja, todas as unidades, todas as grandezas físicas que você viu em Física 1 se resumiam a essas eu podia exprimir em termos dessas unidades básicas, massa, comprimento e tempo. No sistema internacional, quilograma, metro e segundo. Agora a gente vai falar de uma nova grandeza física, a temperatura, que eu não posso exprimir em termos dessas aqui, a temperatura eu vou usar, então, uma nova escala que vai ser, que a gente vai construir agora, seja graus centígrados, graus Fahrenheit, são escalas mais ou menos arbitrárias, e uma escala mais fundamental, que é a escala Kelvin. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, no sistema, a minha unidade é em Kelvin. Alguém está com o microfone aberto? Adler. Ok, pessoal. Então,
eu preciso construir uma escala, né? Falei, espero ter motivado vocês, que eu, usando, por exemplo, uma barra, eu posso calibrar essa barra, a variação, por exemplo, a variação relativa do comprimento dessa barra, que vai ser proporcional a T, construir uma escala e posso medir. Isso é feito, por exemplo, com o termômetro de mercúrio, né? No meu vidro, no meu tubinho de vidro, eu tenho o meu reservatório, eu vou no vidro aqui colocar uma escala e calibro essa variação. Mas onde está os meus valores, qual é a minha referência, qual é a minha variação? Isso é feito, por exemplo, de uma maneira arbitrária, pegando duas posições, né? Aqui, em uma posição 1, seja da posição do líquido, seja do comprimento da minha barra, e pego um ponto que eu chamo de 0 e outro de 100. E esses pontos, para que eu possa reproduzir facilmente, eu vou usar o quê? Vou usar uma propriedade física mais ou menos universal, fácil de reproduzir, que é o ponto de fusão da água e o ponto de evaporação. A transição, na verdade, é um pouquinho mais sutil do que isso, mas vamos ficar com a fusão, a passagem do estado sólido para o líquido da água e a passagem do líquido para o vapor. Então, a priori, eu posso reproduzir com uma certa facilidade, em qualquer lugar que eu vá, eu posso reproduzir essa experiência, né? Passar de medir a condição. Na verdade, a fusão não é a melhor condição, porque a água tem uma propriedade singular em que a mudança ela não é exatamente no que a gente convencionou chamar o 0 grau. A água tem algumas propriedades muito particulares, por exemplo, a densidade da água em estado sólido, o gelo, ela é menor do que o líquido nessa transição em torno de 0. É por isso que no lago, quando esfria, em lugares frios, você forma a primeira camada de gelo em cima, onde está mais frio, e etc., porque você tem essa propriedade particular da água. Então, você tem um ponto, eu não queria entrar muito em detalhes, mas só chamar a atenção que existe um chamado ponto triplo, onde tem uma coexistência das três fases, sólido, líquido e vapor, que esse ponto é reprodutivo. Só chamando a atenção desse ponto, mas para simplificar, você teria, então, o seu 0, pode ser, a diferença pequena, você pode definir o seu 0 como uma transição sólido, líquido, gelo, água, e o seu ponto, onde você vai definir o seu valor de 100 na transição líquido-vapor. Por que isso aqui é interessante? Porque se eu fizer a seguinte experiência com a água tem essa propriedade como os líquidos, se eu começar a dar calor para um bloco de gelo, então eu tenho um certo bloco de gelo, eu começo a dar calor, tá certo? Aumentando a quantidade de calor com o tempo, então o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar a partir, isso aqui não seria aqui, seria a temperatura. Então, se eu vou dando calor a uma taxa constante, com o tempo a temperatura vai crescer, isso aqui, eu tenho aqui gelo, por exemplo, então ela vai crescer até um certo ponto, aqui você tem uma transição de gelo para água, enquanto todo o gelo não vira água, essa temperatura não muda, então a partir desse ponto aqui, eu tenho
o início da minha escala 0, eu continuo, estou sempre, com o tempo, transferindo calor à mesma taxa. Então, a minha temperatura vai crescer. Quando ele chegar nesse ponto aqui, que eu vou definir como sendo 100 graus, ele vai continuar constante, a temperatura fica constante, e depois cresce nessa região aqui, que é mais sutil de descrever, porque depende da pressão. Então, veja só, a água é conveniente para você definir uma escala, mas tem que ter cuidado, porque tem uma outra grandeza que esses valores vão depender também da pressão. Então, a menos que você diga que você vai usar a água, a pressão do nível do mar, dessa maneira você pode descrever sua escala com mais precisão. A água é universal, mas essas propriedades dependem da pressão, então você cria uma outra condição. Então, é prático, é interessante você usar essa escala, essa é a chamada escala Celsius, temperatura em Celsius, tá certo? Onde o zero é definido na transição sólido-líquido e 100 graus na transição líquido-vapor. Ok? Então, dessa maneira, eu tenho uma escala, eu tenho uma referência que me permite construir termômetros nessa faixa de temperatura. Muito bem, eu posso extrapolar, mas a partir daqui eu posso, então, usar minha propriedade, eu posso extrapolar para a medida de temperaturas menores e maiores a partir dessa minha região linear que me permite calibrar o meu termômetro. Se a propriedade física que eu estou medindo continua linear além e aquém dessa escala, eu posso estender, então, minha escala. Muito bem. Uma pergunta aqui, e se eu tiver que levar esse termômetro para a Lua, para Marte, para a alta atmosfera, você vai ter dificuldade, né? A água não precisa ir muito longe, no Monte Everest, você já vai ter a fusão, a evaporação da água a temperaturas alguns graus abaixo, então você já vai ter dificuldades. Qual é a sugestão? Então, vamos construir um dispositivo baseado em propriedades de um gás. As propriedades termodinâmicas de um gás são mais fáceis de descrever, de você poder explorar. Por quê? Porque independe, claro, que cada gás se comporta, tem as suas taxas específicas, dependendo das suas propriedades físicas, mas o comportamento é universal. Então, eu posso construir deixa eu desenhar aqui um aparatozinho, esse aparato, eu tenho um reservatório aqui, aonde eu considero que eu tenho todas as paredes isoladas termicamente, significando o quê? Significando que não tem troca de calor entre o meu gás e a parte externa. Então, esse gás aqui, ele está isolado, não troca calor, a menos por essa face aqui embaixo, que eu posso trocar ou não calor. Então, eu posso isolar essa base, então não troca calor, eu posso fazer um contato aqui, onde eu posso trocar calor por esse caminho de maneira controlada, eu sei quanto calor eu estou dando ou estou retirando do meu sistema. Quem é o meu sistema? O meu sistema é esse gás que está nesse reservatório. Outro detalhe desse aparato experimental é que eu tenho um pistão, eu tenho esse pistão aqui, que pode deslizar aqui, e o peso desse pistão vai permitir, esse peso eu posso controlar aqui adicionando. Então, a maneira intelectual, a maneira de visualizar isso, é dizer que eu posso aumentar ou diminuir isso de uma maneira bem controlada, o peso desse pistão e, portanto, aumentar
ou diminuir a pressão aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um sistema que me permite controlar a pressão do meu gás, dar ou retirar calor, e, portanto, com esse sistema aqui, que a gente vai tratar, esse aparatozinho eu vou usar até o fim desse curso aqui, vai ser a maneira da gente fazer experiências e obter as nossas propriedades termodinâmicas, tá certo? Então, num aparato desse tipo, eu posso, por exemplo, ir variando a temperatura, posso colocar um pequeno termômetro aqui, uma sonda que vai medir a temperatura, um termômetro que é sensível a uma propriedade eletrônica, ou o que seja, então posso medir a temperatura aqui dentro, o volume, eu tenho as medidas do interior desse reservatório, que vai variar com a posição desse pistão aqui, tá certo? Então, eu posso medir o volume, posso medir a pressão, posso medir a temperatura, então, com esse aparato, eu posso verificar que a pressão cresce ou decresce proporcional à temperatura, o volume, se o meu volume, deixa eu ser mais preciso, se eu deixo o meu volume fixo, eu posso verificar que a pressão ela é proporcional à temperatura. Se eu deixo a minha pressão fixa, tá certo? Como é que eu deixo meu volume fixo? Basta fixar o pistão. Se eu fixo o pistão, o volume não varia e eu meço que a pressão, né, vai variar com a temperatura. Se eu fixo a pressão, como é que eu fixo a pressão? Eu deixo o peso aqui nesse pistão, nesse pistão fixo. Então, se eu aumento o volume, eu vejo que o volume cresce com a temperatura para uma pressão fixa. Isso tudo já era bem conhecido no século XIX, provavelmente vocês ouviram falar disso no segundo grau, as leis de várias pessoas se fizeram, contribuíram para a construção dessa termodinâmica lá no século XIX, Gay-Lussac, Boyle, Charles, Avogadro, o conceito de número de partículas microscópicas, átomos ou moléculas, devido a Avogadro. A gente vai voltar a falar de Avogadro mais para frente. Então, essa ideia de que pressão é proporcional à temperatura, volume é proporcional à temperatura, eu posso dizer que PV, posso escrever aqui uma constante, mas deixa eu colocar em uma proporcionalidade aqui, é proporcional à temperatura. Então, o que é que tem de interessante nisso? Tem do fato de que o comportamento dos gases são comportamentos universais. E eu posso, então, observar que um gás, tá certo? Um certo gás A, que tipo de gás? Hidrogênio. Então, o hidrogênio tipicamente é o hidrogênio molecular H2, ou melhor ainda, um gás nobre, hélio, qualquer outro gás nobre, neônio, você pode, então, reproduzir bem essas experiências de uma maneira geral. Nitrogênio também permite você fazer essas experiências. Por que eu estou citando esses gases em particular? O que você quer é evitar reações químicas dentro do gás, ou seja, as partículas têm que manter, por isso que os gases nobres é interessante, ele não vai reagir quimicamente, então as partículas vão se manter. Hidrogênio em condições típicas de experiências que você vai fazer, ele também não vai se modificar e assim por diante. Então, eu vou usar esses gases para observar, fazer medidas do produto PV. Então, se
varia linearmente com a temperatura, o volume varia linearmente com a temperatura, o produto também varia linearmente com a temperatura. Então, eu posso construir leis empíricas desse tipo, PV proporcional a T, e isso eu meço para qualquer gás, o gás A, o gás B, o gás C. Claro que a inclinação da reta aqui, a taxa dessa variação depende da natureza do gás, mas o comportamento é universal. Tá certo? A relação é linear, esse comportamento é o mesmo. O que é interessante você construir esse sistema é que não vai depender das condições locais, como quando a gente tentou usar a água, né, o ponto de fusão e de ebulição, para construir um termômetro. Aqui eu posso construir um termômetro para construir uma escala de temperatura que varia com essas grandezas aqui, PV, de maneira universal. E olha o que é que eu posso observar aqui, é que se eu tiver gases diferentes, o que é que eu vou observar? Que se eu vario, se eu diminuo a pressão aqui num certo limite, tem um limite que eu posso variar isso, mas eu posso sempre extrapolar essa reta aqui e avaliar o que ocorre no limite em que a pressão vai para zero, por exemplo. Então, para o gás C, B ou A, todos eles convergem para o mesmo ponto. Então, quando a pressão, por exemplo, vai a zero, você tem, nesse limite, a temperatura de todos esses gases converge para o mesmo valor, que na escala Celsius é menos 273,1, o ponto 125, mais precisamente, nessa escala Celsius. Então, sugere, então, um ponto em que a temperatura, em que a pressão, a gente vai interpretar isso daqui a pouco em termos de movimento de energia cinética, mas você vai ter, então, uma escala especial de temperatura, onde eu vou definir meu zero aqui, nesse ponto, e a temperatura cresce aqui. Então, é imediato, a partir dessa comparação com a escala em Celsius, que a temperatura... isso aqui está correto? Não, é o contrário, né? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, isso. Quando eu tiver 0 Celsius, eu tenho 273,16 Kelvin. Questão de notação, graus Celsius, em geral, a gente nota, escreve como sendo com esse grau aqui. O Kelvin não tem isso aí, questão de convenção, então, temperatura será 25 graus Kelvin, que é uma temperatura muito fria. Isso aqui não tem, você não usa o grau, tá certo? Então, se você tiver a temperatura ambiente, é aproximadamente 300 Kelvin, né? 300 Kelvin seria que temperatura? Ora, se você aproxima, vamos negligenciar essa parte além da vírgula, então, 300 menos 273, 27 graus. Então, 27 graus, uma temperatura ambiente, pelo menos aqui na nossa região, se corresponderia, então, a 300 Kelvin. Então, eu já tenho uma escala de transformação, ela é perfeitamente linear. Por que ela é linear? Porque a minha escala, eu estou redefinindo em relação a Celsius a minha origem, o meu T igual a zero, tá certo? Mas a escala
a separação é a mesma. Então, ΔT em Kelvin, ΔK é igual, deixa eu escrever isso melhor, ΔT escrito na escala Kelvin é igual ao mesmo ΔT na escala Celsius. Se eu passo de 300 graus Kelvin a 310, eu passei na escala Celsius de 27, não é isso? De 27 a 37 graus Celsius, o delta aqui foi, ΔT foi igual a 10 Kelvin, o ΔT aqui foi igual a 10 Celsius. Então, a escala é a mesma, a separação é a mesma, eu uso a mesma escala Celsius para construir minha escala Kelvin, mas desloca a origem dessa maneira aqui. Prontinho? Outra escala que você encontra, que é importante conhecer, porque ela tem a aplicação, certos países adotam essa escala comercialmente, então, dependendo, os Estados Unidos usa essa escala em Fahrenheit no dia a dia, então é importante conhecer essa escala, ela tem o fator de conversão aqui, grosso modo, você tem, então, T em Celsius, um truque que me ajuda, um truque me ajuda a pensar, a transformar uma para outra, me lembrar, é que a temperatura em Fahrenheit é maior, então, se eu quero em Celsius, então eu tenho que diminuir de 32, a temperatura Fahrenheit eu diminuo de 32 e multiplico por um número menor do que 1, que é 5 nônios. Uma maneira bem prática que me ensinou minha filha é que ela diz o seguinte: se você quer uma temperatura em Celsius, você pega 80 graus em Fahrenheit, quente, frio, o que é? Para você ter uma noção, 80, você aproxima, você diminui de 30 e multiplica por 1,5. Então, essa regrinha eu sei de cor, 80 menos 30 dá 50, 50 dividido por 2, 25 graus. Então, 80 Fahrenheit é aproximadamente 25 graus. 100 Fahrenheit menos 30, 70, 70 dividido por 2, 35. E por aí vai, né? Então, 100 graus Fahrenheit corresponde, então, à temperatura do corpo humano. Fahrenheit usou a temperatura do corpo da esposa dele, uma coisa desse tipo, é uma escala completamente arbitrária, assim como a escala Celsius, também é arbitrária, né? O ponto de 2 pontos de transição de fase da água, só que é mais reprodutível. A escala Fahrenheit é arbitrária e, para reproduzir, você tem que sair comparando os termômetros, é mais complicado. Mas, bom, é uma escala comercial, 0 graus Celsius corresponde a 32, 100 graus corresponde a 212, e você tem, então, a expressão de transformação. Ok, então o que é que a gente viu até aqui? Que você precisa medir, para estudar fenômenos de termodinâmica, transferência de calor, é fundamental para poder medir a quantidade tem que ter cuidado com a frase que eu vou dizer aqui, mas poder caracterizar o estado termodinâmico de um corpo, no sentido do calor que ele tem. Eu vou poder comparar se ele está em equilíbrio ou não com outros corpos, e com isso eu construo termômetros. A maneira prática de medir essa propriedade termodinâmica dos corpos é construir uma escala de temperatura, que eu vou arbitrariamente definir uma escala. A gente fez isso construindo uma escala em Celsius, em Kelvin
e mencionei também questões práticas Fahrenheit. Então, feito tudo isso, eu sei então, caracterizar essas propriedades, e se eu tenho, então, voltando lá para a minha parte fundamental, se eu tenho dois corpos a temperaturas diferentes, eu vou mencionar a lei zero da termodinâmica, dizendo que se dois corpos estão a temperaturas diferentes, então eu tenho transferência de calor entre eles do corpo mais quente para o mais frio, até que você atinja o equilíbrio. E onde está o equilíbrio? Quando as temperaturas forem iguais. Então, em termos práticos, a temperatura me permite definir esse estado de equilíbrio. E como nós usamos uma das propriedades físicas que a gente mencionou aqui para construir essa escala, a gente falou das dimensões físicas, particularmente você mede uma dimensão, você vai medir o comprimento, essa variação de comprimento dos corpos, ele é, então, proporcional à variação de temperatura. Eu espero ter argumentado para vocês que o que me interessa, o que é interessante medir é o comprimento relativo, tá certo? Porque se eu tenho uma barrinha de comprimento L, se ele desloca de delta L, se a barra for 2 vezes maior, vai ser 2 vezes delta L, de maneira que o que me interessa é essa razão aqui, e eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira: delta L é L, eu posso botar aqui uma igualdade, eu tenho uma proporcionalidade aqui, eu agora tenho igualdade, se eu coloco aqui um coeficiente que depende do material. Então, esse coeficiente, esse aqui é um símbolo de proporcionalidade, isso aqui é uma coisa desse tipo aqui, proporcional, e isso aqui é a letra alfa. Então, cuidado aí para não confundir. Isso aqui é a igualdade. Então, delta L é igual a L0, se você quiser chamar o comprimento inicial de L0, alfa, delta T. E esse alfa, evidentemente, depende do material. Tem materiais que se dilatam mais ou menos. Vidro tem um coeficiente de dilatação menor do que o metal. Então, e como é que eu faço isso na prática? Eu vou calibrar. Então, existem as tabelinhas que me dão o coeficiente de dilatação dos vários materiais. Então, para o engenheiro civil, é importantíssimo você conhecer as tabelas de coeficiente de dilatação do concreto, dos metais, etc., porque vocês sabem que, uma vez que você construiu algo que vai estar submetido a diferentes temperaturas, você tem que levar em consideração essa variação. O Concorde, aqui, o avião supersônico, quando ele voava, a fricção com o ar fazia variar de dezenas de graus a temperatura da superfície externa, e isso tem que ser compensado, né, tem que ser levado em consideração na construção, porque os metais vão se dilatando. Não precisa ser um engenheiro civil para saber que os prédios, a pista, tudo que você constrói, você tem que deixar uma folga para a variação do volume das placas de concreto, por exemplo, quando uma ponte, se você quiser construir uma ponte metálica, por exemplo, você vai ter que deixar uma folga para que a dilatação da ponte entre os momentos mais quentes, mais frios. Em alguns lugares, essa variação de temperatura pode ser de quase uma centena de graus, então você tem que ter cuidado na hora de construir dispositivos. E para cada material, você tem o valor de alfa tabelado. Então, para cada grau, o alfa, para cada variação de grau, o alfa é dado pela razão delta L sobre L. Tá certo? Para cada delta T igual a 1. Então, se calibra
e você caracteriza o material. Evidentemente, a dilatação dos corpos são volumétricos, né? É evidente, se você tiver um corpo que tem uma dimensão privilegiada, né? A dilatação de largura e altura de uma barrinha pode ser desprezada. O que vai interessar aqui é a variação de comprimento, mas, de uma maneira geral, todo o volume aumenta com a variação de temperatura. Então, a relação também é linear. Você tem aqui um delta V sobre V, que é proporcional à variação de temperatura. Esse coeficiente beta, existe uma relação entre beta e alfa, que é linear, fator 3. Deixa eu admitir isso. Ok, e esses coeficientes são de que valores, só para dar uma ideia para vocês? Evidentemente, a dilatação é da ordem de uma barra de 1 metro, é da ordem de microns, tá certo? E para o quartzo, ele é da ordem de 0,5, 10 a menos 6 por grau Celsius. Aí você olha aqui e note que isso aqui, esse alfa, é alguma coisa por E1 sobre temperatura. Por quê? Porque o alfa não tem unidade, isso aqui é 1 sobre ΔT, isso aqui eu escrevi para uma variação de 1 grau, então, para outras variações eu tenho que escrever isso aqui, 1 sobre ΔT, e esse número aqui é dimensional, comprimento sobre comprimento. Então, é 1 sobre temperatura. Eu posso botar aqui tanto em Celsius quanto Kelvin, porque a variação é a mesma. Tranquilo? Então, evidentemente, você sabe que os metais têm uma dilatação muito maior do que dielétricos, em média é assim, dielétricos são materiais isolantes, então, o quartzo, o alumínio é cerca de, isso aqui é quanto? Um fator de 50, né? A relação da dilatação do alumínio em relação ao quartzo. Ok? Então, já mencionei aqui porque é importante a dilatação em construções e etc. Atenção à história do termômetro, que o recipiente, né, no caso de um termômetro de líquido, ele também cresce, então, dependendo do que você está fazendo, é importante você levar em consideração isso também. Ok. Então, falamos sobre transferência de calor, estado de equilíbrio e construção de termômetros que mede o estado de equilíbrio termodinâmico ou de calor, se vocês quiserem, desses corpos. Ok, agora, transferência de calor, você fala em transferência de calor, você quer dar calor a um corpo, sei lá, você tem água, você coloca num forno e vai transferindo calor de forma radiativa ou por condução. Vocês provavelmente aprenderam isso no segundo grau, vou comentar daqui a pouco novamente, os mecanismos de troca de calor, né, por contato, por condução, por convecção, quando envolve um fluido, ou por radiação, não tem contato nenhum, mas você recebe energia através da radiação. É assim que toda a energia que nós temos na Terra, nós recebemos do Sol e ela é transferida em forma de radiação. Uma parte em forma de calor, né, uma faixa do espectro de radiação, e o resto, em boa parte dela, se transforma em energia radiativa. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que, se eu quiser transferir calor, aquecer meu recipiente com água, eu coloco ele no forno e, de alguma maneira, eu transfiro calor aqui para esse sistema. Outra maneira de transferir calor é através do trabalho. Comecei a apresentação hoje, a aula de hoje, falando de choque
inelástico entre partículas. Se você tem uma colisão entre partículas, você pode bater com um martelo num bloco, você bate suficientemente forte, você botar seu dedo depois, você pode sentir que houve um aumento de temperatura. Evidentemente, você pode medir isso com mais precisão, mas não é difícil você comprovar que você transformou energia cinética em energia térmica, tá certo? Então, uma maneira de fazer isso foi feito por Joule, de uma maneira bem controlada, é você ter um líquido onde você vai girar uma paz dentro desse líquido, e ele fez isso de uma maneira que você tem um eixo de rotação aqui, eu ponho aqui uma cordinha, uma rodana e um peso. Se esse peso sai dessa posição e vem para uma outra posição aqui, eu tinha energia potencial, que eu usei aqui, essa energia potencial serviu a criar energia cinética aqui, que fez girar isso aqui, e dissipou essa energia cinética aqui dentro da água, por exemplo. Então, esse trabalho mecânico foi transformado em calor. Eu posso medir, então, a variação de temperatura da água devido a esse trabalho mecânico. Bom, já mencionei aqui o choque entre partículas. Então, eu posso modificar aquela lei da conservação que eu aprendi lá na Física 1, onde eu tinha a minha energia mecânica, tá certo? Que era energia cinética mais energia potencial. Agora, eu posso descrever os sistemas com maior completeza, por assim dizer, levando em consideração a transferência de calor devido à temperatura. Essa transferência de calor, em geral, ela se dá de forma linear com a temperatura, tá certo? Então, pelo menos em primeira aproximação, você tem a quantidade de calor que você transfere, permite você aumentar a temperatura do seu sistema, do seu corpo de prova, de uma temperatura inicial com a temperatura final, tá certo? E, evidentemente, eu espero ter convencido vocês que as propriedades termodinâmicas dos corpos dependem do material, então, para cada material, você tem um coeficiente diferente. Então, a quantidade de calor para você aumentar a temperatura de um certo ΔT depende do material. Então, esse coeficiente aqui vai permitir eu estabelecer uma relação entre ΔT e Q. Evidentemente, esse coeficiente... Nick. Alane conversando na aula. Aqui. Evidentemente, pessoal, vocês podem me interromper, fazer perguntas, abrir o microfone, perguntar. Quando tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para me interromper. Ok, continuando aqui. Então, a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura de um corpo de uma certa quantidade ΔT depende da quantidade de massa desse corpo. Eu acho que isso é relativamente evidente, mas você pode verificar isso experimentalmente. Tudo que a gente afirma aqui, o argumento pode parecer óbvio, mas, evidentemente, você tem que verificar. Então, eu tinha um C maiúsculo aqui, em que numa primeira aproximação, um regime linear de variação de temperatura, essa variação de temperatura ela é causada por uma adição de calor que... Ora, estou tentando convencer vocês que essa proporcionalidade, esse C, eu posso reescrever um C minúsculo aqui, que eu vou chamar de calor específico, que aqui sim é uma propriedade do material, e depende da massa que eu estou... a massa da minha amostra. Se eu duplico a massa
digamos, de água. Se eu tenho um volume 2 vezes maior e tenho uma massa que é o dobro da que eu fiz da experiência anterior, a quantidade de calor também duplica. Ou seja, essa é uma relação muito simples, linear, que diz que a quantidade de calor transferida para um corpo, para uma certa quantidade de massa, para aumentar de uma temperatura, a temperatura de um certo ΔT, depende linearmente com a massa, e a constante de proporcionalidade é chamada, então, de calor específico desse material. Então, a quantidade de calor que eu posso transferir, por exemplo, mecanicamente para um corpo, isso me faz levar a uma nova grandeza, que é a caloria. Então, eu transfiro uma caloria, né, que é a unidade de calor, por grama de água é igual a 4,2 joule por grama. Então, calor por unidade de massa de uma caloria corresponde, então, a 4,2 joule da água. Unidade de calor é energia. Então, você pode, evidentemente, usar a unidade do Sistema Internacional de Calor aqui, é joule. Agora, historicamente, o calor foi estudado, a termodinâmica foi objeto de estudo particular e foi criada uma unidade de específica, caloria. Ainda hoje você usa caloria para se... Existe uma confusão entre caloria e quilocaloria, às vezes existe um abuso de linguagem. Então, muitas vezes, quando você vê em relação, por exemplo, ao metabolismo humano, você fala a tantas calorias, consumir tantas calorias, tem que ter cuidado que, às vezes, está significando quilocaloria e não caloria. Mas, para a água, você fazendo a sua experiência, você vai ver que uma caloria corresponde a 4,2 joule. Você pode medir numa experiência mecânica desse tipo aqui. Ok, pessoal. Então, voltando a esse esquema aqui, você veja, eu tenho uma relação aqui linear, de que quando eu consigo variar a temperatura de um certo ΔT, essa quantidade de calor que eu dou é proporcional à massa e depende do material. Ok, então essa relação aqui é uma simples linear, Q é igual a CM ΔT. Mas isso quando eu tiver uma variação de temperatura. Vamos fazer, por exemplo, uma experiência com água, onde eu tenho gelo, estou dando calor aqui a uma taxa constante, que por unidade de tempo é sempre o mesmo, e o que é que eu observo para a temperatura desse sistema em função do tempo. Eu vou vendo que, para a quantidade de calor que eu vou dando, a temperatura vai aumentando até chegar em zero. Eu estou repetindo a descrição que eu fiz agora há pouco. Então, nessa região aqui, eu tenho, então, uma quantidade de calor que eu transferi aqui, que depende, evidentemente, da massa, e quem é o C? É o C do gelo. Ou seja, o que eu quero dizer é que a inclinação dessa reta aqui é diferente da inclinação dessa reta aqui, que quando nessa região eu transferir calor, que vai me variar a temperatura da água para uma certa quantidade da mesma massa que eu tinha antes, o C aqui é diferente e eu vou chamar isso aqui C de A, C da água. Tá certo? E essa região aqui é mais complexa, a gente não vai descrever aqui, porque ela depende da pressão. Então, é mais sutil. Tipicamente, o que eu vou querer
que vocês dominem, que vocês saibam trabalhar, é se eu tiver uma certa quantidade de gelo aqui, se eu dou uma certa quantidade de calor, eu vou poder levar esse sistema a temperatura T igual a zero. Nessa faixa aqui, o que é que acontece? Não tem troca de temperatura. Então, o calor não é dado mais por essa expressão. Ele é dado nessa região aqui, simplesmente porque, igual, a quantidade de massa que eu tenho, que eu tinha inicialmente de gelo, que eu vou transformar de gelo em água líquida, vezes um certo L. Um L, eu acho que a notação é L, calor de fusão. Né? Então, vamos chamar de LF. Não depende da temperatura. Enquanto houver sólido, enquanto houver gelo, eu vou transferindo calor e a temperatura não varia até que tudo fique líquido. A partir desse momento, o calor vai ser cedido para aumentar a temperatura. Então, a temperatura aumenta nessa região, aqui fica constante o calor transferido. O necessário para fundir todo esse gelo é dado por essa grandeza aqui. Aqui eu aumento a temperatura cedendo o calor dado por essa expressão aqui, tá certo? E nessa região, novamente, isso aqui é uma reta paralela a esse eixo aqui, não tem variação de temperatura, aqui é 0 graus, se eu tiver em Celsius, se aqui for grau Celsius, aqui é 0 e aqui é 100. Então, em 100 graus, novamente a temperatura não varia até que toda a água, toda essa massa de água seja evaporada. Então, calor de vaporização. Ok? Então, para fazer uma passagem, se eu digo, olha, eu tenho uma certa quantidade de gelo que eu dei calor e ela chegou a uma... Eu tinha gelo, por exemplo, eu tinha 10 gramas de gelo e que estava a, sei lá, menos 5 graus Celsius. Essa mesma massa, quanto calor eu preciso dar para ela chegar a mais 25 Celsius? Quanto calor ela absorve aqui? Então, você vai ter que calcular o calor Q1 para vir de menos 5 graus até zero, usando essa expressão aqui com C do gelo, mais um Q2, que é a massa de 10 gramas, claro, sistema internacional, unidade internacional, 10 a menos 2 quilogramas, vezes o LF. Que é o LF, eu vou dar para vocês daqui a pouco, e calculo esse meu Q2 de fusão. E para vir de 0 até 25 graus, um Q3, que é esse meu Q3, é C da água, a massa, essa massa aí, 10 a menos 2 quilogramas, delta T, quanto é o delta T? 25 menos 0. Com a temperatura final, 25 graus, com a temperatura inicial, 0. Então, Q3, o delta T aqui é igual a 25, delta T igual a 25 Kelvin por Celsius, tanto faz. O delta T aqui, quem que era? Final, 0, inicial, menos 5. Então, delta T igual a 5, né? 0 menos 5 dá 5 Kelvin. E aqui o delta T não tem variação, mas o calor é calculado dessa maneira aqui. A massa vezes LF. Então, quem são esses coeficientes? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Ops, acabou aqui. Deixa eu fechar. Alguma dúvida, alguma pergunta enquanto eu troco aqui de... Salvar isso aqui para eventualmente distribuir para vocês depois. E onde está? Para abrir aqui a continuação. Ok, pessoal.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, nesse meu exemplo, onde eu passo do gelo até... Professor, Pois não. a temperatura Kelvin não é a temperatura Celsius mais 273? Olha, vamos pegar 0 graus. 0 graus em Celsius é 0, tá certo? A temperatura de fusão da água. Eu acho que eu confundi vocês ali na minha expressão. Vamos repetir aqui para você que eu tenho errado. Vamos ver agora. Então, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. 0,16, mas vamos... O importante é o conceito aqui, a medida precisa. Isso, quando vocês fizerem um curso em termodinâmica, um curso mais avançado, vocês vão ter cuidado com essa correção aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser saber qual é a temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius corresponde a 273. Então, a fusão em Kelvin vai ser igual a 273. Concordas? Então, eu acho que essa expressão está correta. Então, vamos no outro sentido. Aí você disse, não, e o zero absoluto em Celsius, quanto é? Se é zero absoluto em Kelvin, Kelvin está aqui 0, isso aqui é igual a TC mais 273. Não é isso? Então, TC tem que ser menos 273. Está correto, né? Em Celsius, o zero absoluto é menos 273, né? Em Celsius, o nitrogênio é quanto? Menos 80, eu acho que é em torno de menos 80 graus Celsius. Você tem o nitrogênio líquido, hélio menos 269, o hélio líquido é cerca de 4 kelvins, então dá menos 269. Então, acho que está correto. Concordas? Professor, não entendi muito bem, não. Aí, no caso, o que é que o senhor quer afirmar com isso aí? Eu quero... Tu tens... Eu suponho que você tem intimidade com a escala Celsius, não é isso? É do dia a dia da gente. Eu tenho, então, uma escala que vai de 0, o meu 0 na minha escala Celsius corresponde à fusão da água. É de gelo para água, tá certo? Então, eu tenho 0 aqui e vou até 100 graus na minha escala Celsius, que é quando eu passo de água para vapor. Pronto. Então, 0 graus Celsius é esse valor aqui da transição gelo-água. Qual é essa temperatura, se ele perguntar qual é a temperatura em Kelvin que a água, o gelo se transforma em água? Que temperatura corresponde a essa transição? Se você usar essa expressão aqui, eu sei que em Celsius é 0 graus, então você tem 273. Em Celsius, eu tenho a temperatura de, por exemplo, 27 graus. Hoje está um dia, talvez seja um pouco mais baixo, mas você tem, numa certa sala, você tem 27 graus Celsius. Aí eu lhe pergunto, aí você vai fazer um cálculo. Para fazer esse cálculo, você vai ter que usar a temperatura em Kelvin. Que temperatura em Kelvin corresponde à temperatura ambiente de 27 graus? Então, para fazer essa conta, eu vou fazer essa transformação aqui. Quanto é em Kelvin? Uma temperatura que em Celsius é 27 graus. Por essa relação aqui, eu tenho que somar 27 com 273, 3 com 7, 0, vai a 1, 7 com 2, 9 mais 1, 0, vai 1, 2 com 3.
300 Kelvin. Então, Então, a temperatura... exatamente, Uhum. então, foi exatamente por aí, porque lá em cima, que o senhor, parece que o senhor disse que foi 5 e 15, não seria para somar aquele valor por essa expressão, não? Na página 5 aqui do slide do senhor. Na página 6, eu vou voltar ao slide anterior, é isso? É. Pronto, deixa eu abrir o anterior. Ops. Aí, às vezes ele... Espera. Baixar isso aqui e voltar isso aqui já no comentado. Pronto, aqui, é isso? Não, mais embaixo. Aqui? Não. Aqui é Fahrenheit. No exemplo que você... Eu vou continuando, você diz aí. Pronto, daí. Certo. Aí menos 5 Celsius, mais 25. Aí eu não entendi por que permaneceu os 25. Ah, muito boa pergunta. Veja só, isso tem que ficar claro. Por que ficou 25, né? Porque, veja só, tá certo. Então, deixa eu tentar explicar aqui, mudar de cor aqui para ver se ajuda. Eu tinha, a minha temperatura inicial era menos 5 Celsius. Né? Foi isso que a gente disse. Eu tenho gelo menos 5 Celsius. Para fazer essa transição de menos 5 até 0, eu vou usar essa expressão aqui com C do gelo. Não é isso? Aí eu quero ir de 5, menos 5, até 0 Celsius. Então, concordas que o ΔT em Celsius é quanto? O ΔT é o final 0 menos 5. Então, o ΔT em Celsius é 5 graus Celsius. Pronto. Eu acho que esse aqui está fácil. Agora, vamos fazer a mesma conta em Kelvin. Menos 5 é quanto? Corresponde, menos 5 Celsius, graus Celsius, corresponde a 260... 207, como é? 268, não? 273, 268, 268, não é isso? É. 268, em Kelvin. Então, a temperatura inicial é 268. A temperatura final é 0 em Celsius. E aqui, a final é quanto? 273. Deixa eu desenhar de novo aqui, por feio. Isso aqui é um 8. Tá certo? Então, a Kelvin. Então, final menos inicial, se você fizer a diferença aqui, vai dar também 5 Kelvin. Entendi agora, professor. Porque a escala é a mesma. É isso que só mudou o 0. Então, se eu meço, olha, o 0 de Kelvin vem daqui e está aqui a variaçãozinha, Isso aqui é o 0. É o 0 absoluto, não tem nada abaixo disso. Porque o Celsius, o 0 está, sei lá, nesse ponto aqui, que é 273 aqui, o 0 está aqui. Então, a variação, o espaçamento dos meus tracinhos são iguais. Só que aqui eu tenho positivo, o 0 está aqui, e tem valores negativos até chegar em menos 273, que corresponde ao 0. Então, o espaçamento é igual. Está razoável isso? Agora eu entendi. Ah, maravilha, eu fico feliz. Então, vamos em frente. Fechar, então, isso aqui. Toda vez é uma dificuldade para fechar essa janela. Vamos salvar essas observações em outra cor, e a gente está aqui na... Pronto, se ficou razoável lá aquela discussão, então aqui eu tenho o meu sistema
eu espero que vocês estejam convencidos que eu uso essa expressão aqui, com C do gelo, para ir de gelo até ou, sei lá, se eu for de gelo a menos 30, a gelo a menos 6, eu tenho ΔT, eu tenho que dar certo calor e vou usar esse ΔT. Eu estando na fase gelo, eu tenho que usar essa expressão com esse coeficiente C do gelo, ok? Então, no caso particular, se eu quero sair de menos 5 até 0, o ΔT é igual a 5, e eu tenho que usar esse coeficiente do gelo. A fusão do gelo é dado por Q igual a quantidade de massa vezes esse coeficiente, o chamado calor de fusão. Uma vez em 0 graus, todo mundo 0 grau, o líquido, eu vou subir até um certo valor qualquer aí. Está tudo correto isso aqui, mas para outra explicação. Muito bem, então, gelo, transição, calor de fusão, água, MC da água, ΔT, e para ebulição, calor de vaporização vezes a massa. Está razoável? Agora, quem são esses valores? Quem é C do gelo? C do gelo é 2.220 joule por quilograma por Kelvin. Aí você diz, eu posso botar aqui Celsius? Pode, porque é por variação de grau. Então, tanto faz. Agora, tenha cuidado quando você for fazer um cálculo qualquer em que você vai usar a temperatura, por exemplo, você vai usar a expressão, lá daqui a pouco a gente vai falar da expressão PV igual nRT, por exemplo, não é um ΔT. Então, esse T aqui tem que ser em Kelvin. Tá certo? Cuidado aí para não... se você tem uma diferença, aí você vai errar de ordem de grandeza se não usar a unidade correta. Aqui, quando você estiver tratando com ΔT, como a escala é a mesma, você faz Celsius ou Kelvin. O que é que eu sugiro? Vocês transformam para Kelvin, para não ter dificuldade. Então, o C do gelo, 2.220 joule por quilograma por Kelvin, C da água, 4.190 joules por quilograma Kelvin. O calor de fusão parece pequeno aqui, deixa eu chamar a atenção de vocês que isso aqui é quilojoule. Se eu escrever aqui quilo, eu boto um ponto aqui, uma vírgula, né? No português é uma vírgula, 2,2 quilojoule por quilograma por Kelvin. Então, o C do gelo ele é um valor relativamente pequeno, menor do que o C da água, que tem fator 2 aqui, mas são muito menores que o calor de fusão. Então, você, para fundir o gelo, você tem que dar muita energia, quilojoule por quilograma. Cada quilograma você tem que ceder 333 quilojoules, ou 333 mil joules para cada quilograma. Para cada quilograma de água, você tem que ceder 2.256 quilojoules para poder passar de líquido para vapor. Ou seja, você quebrar as ligações químicas, liberar as moléculas de água das ligações químicas, seja do estado líquido, físico-química, se você preferir, né? Não tem modificação química, mas tem as ligações das moléculas de água, você tem que dar muita energia. Tá certo? Ela já estando no estado líquido, é muito mais fácil, a quantidade de calor é muito menor, simplesmente para aumentar a temperatura. Então, ganha intimidade com esses valores aqui, fazendo muitos ou vários problemas. Veja só,
Olha, o tipo de problema, deixa eu botar um problema relativamente rico, que a gente pode pedir para vocês fazerem. Veja só, a experiência pode ser muito simples. Eu vou pegar água, então está água, sei lá, por exemplo, 25 graus, e eu solto umas pedrinhas de gelo aqui dentro. Ora, qual a temperatura final desse sistema? Depende. Se eu estou dizendo que eu estou botando umas pedrinhas de gelo dentro de um volume de água grande, provavelmente a temperatura final desse sistema vai estar abaixo do 25, mas acima de zero. Essas pedrinhas de gelo não vão congelar a água toda. Então, o que é que eu tenho? Eu tinha a água que estava inicialmente em 25 graus, baixou aqui, sei lá, para 17 graus. Tá certo? Então, parte do calor do líquido é transferido para fundir o gelo e, ok, essa é uma situação. Outra situação, então, aqui seria o caso em que eu teria uma pequena massa de gelo. Então, qual a conta que eu tenho que fazer é para o gelo. Eu teria que dar calor. Qual a temperatura desse gelo? Será menos 10 graus. Então, eu tenho que vir de menos 10 graus até 0 graus, eu tenho que ceder esse calor aqui, então tenho que calcular MC do gelo, ΔT, para sair de menos 10 a 0 graus. Depois, eu tenho que dar calor para fundir esse gelo, então, dependendo da massa do gelo, vezes L, L de fusão, e depois eu tenho que dar calor para ir de 0 graus até a temperatura final, que eu não sei quanto é, eu chamo de temperatura final. O que ocorre com a água? Esse calor que foi cedido para o gelo, ele veio da água, então, da água eu tenho um calor que foi de sair de 25 para essa temperatura final, que eu posso calcular. Então, tem um valor inicial, vou para a final, não mudei de fase, não aconteceu nada, então, o único calor cedido foi para vir dessa temperatura inicial para a temperatura final. Então, teve um Q1' aqui, dado por expressão, calculado com C da água, a massa da água. Razoável isso? Então, isso é um cenário possível. O segundo cenário é o seguinte. O segundo cenário seria, eu tenho uma pequena quantidade de água e muito gelo. Então, eu sairia, o gelo, tem muito gelo, o gelo é esse cenário 2 aqui, eu tenho uma quantidade de gelo com uma certa temperatura, como eu tenho muito gelo, essa pouca quantidade de água que eu molhei o gelo vai congelar essa água, o que é que vai acontecer? Esse gelo vem daqui para cá, mas a água que estava aqui, ele vai ter que... Só um minuto. Então, essa... Deixa eu modificar aqui. Vou botar outra cor, para esse cenário 2. Então, essa água vai ter que vir daqui para gelo, de gelo... Desculpe. Vai vir de 25 até 0, de 0 ele vira gelo, e de gelo ele vem até a temperatura final. O gelo simplesmente sobe da sua temperatura inicial para a final. Então, se eu tiver muito mais gelo do que água, vai provavelmente terminar numa temperatura negativa, e o cálculo que eu tenho que fazer é esse. O gelo, simplesmente, ele vai sair da sua temperatura inicial mais negativa para uma menos negativa. Então, esse é o calor que eu tenho que dar para o gelo, que eu tenho que dar para o gelo, e dado por quem? Pela água. Que a água, para chegar em equilíbrio com esse gelo, vai ter que, primeiro, ir para 0, depois se transformar em gelo, e depois de 0 até a temperatura final. Esse é o segundo cenário. O terceiro cenário possível é onde você tem quantidades de água e gelo tal que
O calor cedido pela água vai permitir ele chegar aqui e uma parte eventualmente se transformar em gelo, e esse calor cedido vai permitir esse cara chegar aqui, mas não vai ter nenhuma temperatura positiva nem negativa. Então, como é que eu sei aonde vai ficar? Aí, esse é um problema mais sutil, eu vou ter que calcular qual a quantidade necessária de calor necessária para o gelo chegar a virar água a uma temperatura positiva e vou ver se essa água tem calor suficiente para me dar essa energia. Senão, eu vou ter uma mistura aqui de água e gelo em proporções que eu posso calcular. Razoável? Então, um cenário um pouquinho mais complicado. Provavelmente, o que eu vou cobrar de vocês são esses cenários mais simples, onde você vai ter a situação final num estado bem definido, só gelo, só água, e eu acho que isso é suficiente para a gente entender bem esses conceitos. Tá certo, pessoal? Então, tipicamente, é esse tipo de problema que eu vou pedir para vocês treinarem. Outra situação é você dizer, mas você só vai trabalhar com água. Não, eu posso fazer uma experiência com água e outra, eu tenho água aqui, eu posso ter um bloco de cobre, né? Que o bloco de cobre está quente, eu quero resfriar esse meu bloco de cobre, ele estava, sei lá, a 80 graus, eu jogo esse bloco dentro da água, a água está a temperatura ambiente em torno de 25 graus, está em 25 graus, por exemplo, qual é a elevação da temperatura da água? Qual é a temperatura final desse sistema? Aí você diz, opa, eu sei, você tem que me dar, então, a massa desse bloco de cobre e o C do cobre. Pronto, eu dou esses valores para você, você vai ser capaz de me calcular essa passagem. Então, esse tipo de situação que a gente vai poder tratar com um exemplo para a gente praticar e ter intimidade e facilidade de usar essas expressões, que são todas relações lineares, simples, e, no fundo, você tem uma equação de equilíbrio de energia. O calor que é fornecido pelo mais quente, ele é absorvido pelo mais frio, supondo que o seu sistema é isolado, que você não tem nem perda, nem ganho de calor do meio. Está razoável isso? E deixa eu chamar a atenção aqui, já mencionei rapidamente, dos mecanismos de troca de calor, tá certo? Ele pode ser feito por condução, né? Você tem transfere calor de um corpo para outro, você pode botar aqui, por exemplo, você tem o seu processador no seu computador, no seu computador, por exemplo, e esse cara está trabalhando, ele está aquecendo, né? Tem correntes passando aí, muitas correntes passando aí, milhões, bilhões de transistores funcionando aí, está aquecendo. Então, você tem um dissipador que você faz ele transferir calor da maneira mais eficiente possível para dissipar o calor desse processador para mantê-lo a uma temperatura razoável de algumas dezenas de graus. Você não quer que passe, sei lá, 50, 60 graus, então você mantém isso. Eventualmente, você vai fazer o quê? Então, tipicamente, você tem outro exemplo, a sua moto, uma motocicleta, ele tem uma máquina térmica lá que está funcionando com um pistão ali dentro, e o que é que você bota? Umas aletas, né? Para quê? Para que o ar que passa aqui em torno, primeiro, por transferência, por condução, você vai levar o calor para essas aletas, e depois, por convecção, o ar, o fluido, está passando aqui e está retirando calor. Aqui a mesma coisa, eu tenho, então,
Às vezes eu vou colocar próximo do meu processador, vou colocar uma dissipação, mas posso adicionar um ventiladorzinho aqui que vai fazer o fluido, o ar fluir aqui e levar calor. Então, eu estou associando a transferência de calor por condução, por convecção. Por exemplo, um ar-condicionado, a parte que esquenta, o compressor esquenta o gás, você bota do lado de fora aquela grade onde você circula o seu gás. Quando comprimiu, aumentou a temperatura, você bota um ventilador para dissipar aquele calor. Por quê? Porque tem um volume pequeno e você está trabalhando num regime relativamente forçado. Na sua geladeira, você não bota, você simplesmente, quando o compressor comprime o gás, ele passa por uma serpentina que está no fundo, na parte de trás da geladeira, você simplesmente usa o ar ambiente, né, que vai circular aqui devido à variação de temperatura, isso é suficiente para esfriar o seu gás. Qual é a ideia do ciclo termodinâmico ali? Você tem um compressor que comprime o gás, então ele está comprimido, mas está quente. Você não quer, não é eficiente você usar esse gás quente dessa maneira. Aí, primeiro, você mantém a pressão alta que o compressor impôs, ele passa por aquela serpentina com ar forçado ou não, para chegar mais ou menos à temperatura ambiente, e depois esse gás vai sofrer, né, um pequeno capilar, vai ter uma expansão numa região de baixa pressão, isso faz cair a temperatura, isso é feito no lado de dentro da geladeira ou no lado interno do seu aparelho de ar-condicionado. Então, com isso, você baixa a temperatura. E o mecanismo de esfriar esse gás é, então, por condução, ou você utiliza seja uma ventilação forçada, seja o ar natural que vai contribuir para troca de calor. Então, pode ser com um líquido. Então, o fluido, o motor do seu carro, ele é refrigerado com o líquido, né? Tipicamente água, né? Você pode adicionar algum produto para otimizar, para tornar mais eficiente, mas, em geral, você quer evitar oxidação, e a água é extremamente eficiente como fluido de transferência de calor. Então, essa convecção pode ser feita com gás ou com líquido. E, finalmente, você pode não ter matéria nenhuma e transferir radiação. Como? Por radiação. Então, você tem uma placa quente, essa placa vai irradiar calor. Então, quando você for fazer um curso, quem for fazer um curso termodinâmico, pessoal de mecânica civil, sei lá, for tratar o problema de transferência de calor, se for fazer um projeto, um desenho de um sistema qualquer, você vai ter que levar em consideração esses 3 mecanismos de troca de calor no seu desenho, no seu sistema. Qualquer máquina que você construa que vai gerar calor, você tem que levar em consideração, seja a dissipação ou a transferência. Bom, esses são os mecanismos. Aqui, tipicamente, esse processo ele vai com a potência 4 da temperatura, mas a gente não vai estudar esse mecanismo aqui em particular. Ok. Só para concluir, então, a condução de calor, vamos montar uma experiência para saber medir essa condução de calor. Então, para fazer isso, o que é que eu vou desenhar aqui? Eu tenho uma barra que eu quero fazer minha experiência, fazer minha transferência de calor. Essa barra tem um comprimento A, tem um comprimento L e uma seção reta A. Então, tem um reservatório a uma temperatura T1, reservatório a temperatura T2. O que é um reservatório térmico? O reservatório térmico ele é um sistema em que, mesmo que eu transfira calor, essencialmente eu não mudo a temperatura dele, tá certo? Eu posso artificialmente
manter essa temperatura, criando algum mecanismo para manter essa temperatura, ou simplesmente você tem uma massa suficientemente grande, um lago, o ar, o mar, qualquer coisa que tenha uma massa muito grande, que garante que a temperatura desse sistema aqui praticamente não muda, apesar da transferência de calor. Então, se T1 é maior do que T2, eu vou transferir calor desse reservatório para esse, aqui eu vou manter uma temperatura T2 constante, novamente, eu tenho uma grande massa, eu tenho algum mecanismo de refrigeração, que o calor que está chegando aqui não aumenta T2. Então, tenho 2 reservatórios, significando, não importa como, T1 se mantém constante, T2 se mantém constante, e eu vou fazer essa transferência de calor. Então, qual é a taxa que eu vou transmitir calor aqui através desse meu corpo de prova aqui? Então, essa taxa ela é proporcional. Evidentemente que essa taxa de T, a quantidade de calor que eu transfiro em função do tempo, depende, evidentemente, de ΔT, da diferença de temperatura entre os 2 extremos da barra. Essa barra tem T1 aqui e T2. Na outra extremidade, depende da ΔT, depende, evidentemente, da área de contato. Você tiver um tubinho bem fininho aqui, a transferência é muito menos eficiente que se você tiver um tubo de seção maior. Então, quanto maior a área, mais eficiente a transferência, e quanto maior for essa distância, menos eficiente, mais a transferência ela é menor, porque eu estou medindo a taxa em função do tempo. Então, é inversamente proporcional a L. E, evidentemente, tudo isso depende do material. Esse material eu vou representar aqui por um capa que me dá o calor, a taxa que mede essa... qual é o nome dessa... Bom, deixa eu ver se eu escrevi aqui, que agora deu um branco. Pronto. Vou dizer simplesmente que depende do material, e essa propriedade térmica do material é representada por esse capa. Condutividade, bom, não lembro. E você bota aqui como o ΔT significa que você está transferindo calor do mais quente para o mais frio, então esse ΔT, para garantir que você transfere calor do quente para o frio, eu vou botar um sinal menos aqui, porque esse ponto aqui, eu estou transferindo de T2 maior para o menor, eu transfiro do maior para o menor, eu boto menos aqui para essa grandeza ficar positiva. O importante é vocês entenderem esse conceito de que, evidentemente, eu transfiro calor do corpo mais quente para o mais frio. E esse menos garante o sinal do delta aqui. Que horas são? Pessoal, então eu vou parar por aqui na próxima aula, e amanhã, né? Amanhã a gente continua e revisa recomeça por aqui e a gente continua na próxima aula. Alguma dúvida, alguma pergunta nesses minutos finais? Por enquanto não, professor. Agora sim, é interessante, seria assim, exercício de aplicação. Pronto, mas também vamos fazer exercícios, né? Vamos fazer alguns exercícios antes da segunda prova. Essa parte aqui, então, olha, tem uma série de conceitos, mas, em princípio, essas relações são lineares. Se vocês fizerem exemplos, exercícios, começa lá dos exercícios mais simples e vão testando. Se tiver dificuldades, vão me perguntando,
a professora Martina, mas a parte mais sutil está para vir ainda, que é a primeira lei e segunda lei. Então, essa primeira parte eu sugiro que vocês já comecem rapidamente a fazer exercícios, que essa parte são relações lineares, é só ganhar intimidade, só ganhar uma certa prática com